Bem-vindos a GeoPapers! Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Fabiano Serra. Eu sou o Jader Burtê. E hoje a gente vai falar sobre a Síndrome de Morris. Ô, Jader, tema às vezes complexo demais, né? De complexa abordagem também em relação ao paciente, né? Super complexo, né? É um tema que às vezes quando a gente estuda na teoria, né, ele é interessante assim da gente estudar, mas na prática realmente ele é complexo e a gente tem que ter uma abordagem muito cautelosa, de preferência multidisciplinar, para a gente realmente conseguir atender de uma forma adequada e manejar de uma forma adequada, né, essas pacientes com esse diagnóstico. Sem dúvida. E para a gente começar nossas perguntinhas aí sobre síndrome de Morris, eu acho que a gente tem que conceituar o que é a síndrome de Morris. Então, Fabiano, a síndrome de Morris, também chamada de síndrome da insensibilidade androgênica na forma completa, né? Ela é uma síndrome em que a gente vai ter um embrião, né, que se forma, que é um embrião XY. Então, vamos começar desde da fecundação, né? O espermatozoide que vai fecundar é um espermatozoide Y, então o embrião vai ser XY, só que esse embrião ele tem uma insensibilidade nos receptores à ação androgênica. Então, no embrião XY, ele já começa a ter produção de testosterona desde a vida intrauterina, só que as células dele não respondem à ação androgênica. Então, mesmo que ele tenha uma produção de hormônio masculino, as células não vão responder. Então, o problema é uma insensibilidade no receptor androgênico. Então, a síndrome da insensibilidade androgênica, na forma completa, também chamada de síndrome de Morris, é isso, é uma insensibilidade, é a ausência de qualquer tipo de sensibilidade aos androgênios. Perfeito, Jader. E se a gente pudesse explicar um pouquinho melhor, qual que seria a etiologia da síndrome de Morris? A etiologia, ela é genética, então, na verdade, a causa é um gene recessivo ligado ao X, assim como a hemofilia, como o daltonismo, né? Então, é um gene recessivo ligado ao X, portanto, vem sempre pela linhagem materna, né? Então, como o embrião é XY, o Y vem do pai, né? E o X, com o gene recessivo, vem da mãe. Então, a mãe ela vai ser heterozigota, né? Então, ela vai ser X com o gene dominante e o outro X com o gene recessivo e ela acaba passando, né, pro embrião aí esse X com o gene recessivo. E aí, por isso que esse indivíduo vai ter a síndrome de Morris. Então, a causa é uma causa genética, né? E aí, o que vai acontecer? Esse embrião que é XY, que tem, então, um genótipo masculino, ele, na verdade, vai ter insensibilidade à ação androgênica. Mesmo que ele produza os androgênios, esses androgênios não vão ser ativos. Portanto, os ductos de Wolff, que são os ductos mesonéfricos, eles não vão desenvolver. Então, para que tenha o desenvolvimento dos ductos de Wolff, tem que ter a ação da testosterona. Se a testosterona não é ativa, não vai desenvolver. E aí tem os ductos de Miller, que são os paramesonéfricos, né? Os ductos de Miller, que são aqueles que desenvolvem espontaneamente, né, em qualquer embrião. Como esse embrião ele tem testículo, ele vai ter a presença do hormônio antimilleriano, que vai impedir também o desenvolvimento dos ductos de Miller. Portanto, esse embrião não desenvolve genitália interna nem masculina, nem feminina. Ele é XY, tem testículo, só que ele não tem útero, tubas e 2/3 superiores da vagina, que seria a genitália interna feminina, e também não tem epidídimos, canais deferentes, vesículas seminais, né, que seria o sistema canalicular da genitália interna masculina. Então, é um indivíduo que não tem nada de genitália interna, né? E a genitália externa, que é aquele tubérculo genital, ele está programado em todos os embriões para gerar uma vulva com o terço inferior da vagina, que seria a genitália externa feminina, né? A não ser que tenha também androgênio. Esse embrião tem androgênio, só que as células não respondem, então não vai gerar pênis nem bolsa escrotal, vai gerar vulva com o terço inferior da vagina fechadinho em fundo cego. Então, o bebê, né, quando esse bebê nasce,
vai ter uma genitália externa absolutamente feminina, né? Vai ter, então, uma vulva, né? E aí, então, é um embrião do sexo feminino, se a gente for olhar a genitália, né? Porque realmente é uma vulva, né? Que esse feto acaba formando, apesar de ter um cariótipo XY e de ter testículo, a gônada ser testículo. Nossa, muito bom, Jader. E isso é um grande desafio pra gente, né? Porque se a gente for pensar, quando que eu vou suspeitar que uma paciente possa ter síndrome de Morris? Na verdade, a gente não consegue suspeitar ao longo da infância, né? A não ser que já tenha o diagnóstico na família, que aí vai se testar, né? Então, essa menina que nasceu. Se não se sabe nada dessa família, aí o que vai acontecer? Essa menina, ela vai passar toda a infância dela sem nenhum tipo de queixa, nada disso. Só que a suspeita do diagnóstico surge a partir da puberdade, porque quando ela chegar na puberdade, o que vai acontecer? Os testículos começam a produzir testosterona em níveis normais para o sexo masculino, né? E essa testosterona, como ela não está agindo nas células, ela converte na periferia em estrogênio, especificamente em estrona, que é o estrogênio periférico, né? Ela desenvolve mamas, então ela vai ter o desenvolvimento mamário. Só que os pelos pubianos, eles não se desenvolvem. Então, a gente vai examinar essa adolescente, ela tem mamas, mas ela não tem pubarca, não tem nada de pelos pubianos. Às vezes tem um mínimo grau de resposta e aí os pelos são muito ralos, muito escassos, é um P1, né, na escala de Tanner. Só que elas vão consultar com a gente, com um ginecologista, com queixa de amenorreia primária. Porque como elas não têm útero, elas não menstruam, né? Então, ela desenvolveu mamas, todas as amigas ali da escola já menstruaram e ela tem seus 16 anos ou até mais, né? 15, 16, 17 anos e não menstruou, tem uma amenorreia primária. Aí é que a gente vai suspeitar, porque a gente vai examinar ela, vai ver que ela tem mamas, mas não tem pelos pubianos. Então, se não tem desenvolvimento de pelos, a gente vai pensar numa síndrome da insensibilidade androgênica. Muito bom. Muito bom, mas aí eu tô aqui com o meu dilema ainda, né? Então, eu suspeito nesse momento em que ela tem amenorreia, né, e que ela não tem a pubarca, mas como é que eu vou fazer o diagnóstico efetivamente dessa paciente? Então, ela chegou ali com essa história, né, de amenorreia, não tem pubarca, mas ela já tem desenvolvimento mamário. O que você vai fazer para diagnosticar efetivamente a síndrome de Morris? A gente precisa solicitar um exame de imagem para a gente comprovar que ela não tem útero. A gente está suspeitando de que ela não tenha útero, né? Então, precisa fazer um exame de imagem, um ultrassom pélvico, né? Então, se pede um ultrassom pélvico. E também é imprescindível, quando você está suspeitando de síndrome de Morris, é imprescindível você pedir cariótipo. O cariótipo é mandatório, é imprescindível, né, a gente pedir. Porque o cariótipo, ele vai realmente mostrar que a paciente é XY. Por que é mandatório a gente pedir o cariótipo? Porque tem um grande diagnóstico diferencial, que é a síndrome de Rokitansky, que também vai levar a amenorreia primária, por ausência de útero, é uma paciente que não tem útero também, né? Só que ela é XX, ela tem o cariótipo feminino. Então, é importante a gente pedir o cariótipo para a gente realmente comprovar, né, que é uma síndrome da insensibilidade androgênica na forma completa. Até porque isso vai impactar no tratamento da paciente. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico definitivo com o cariótipo, porque isso vai definir o tratamento que a gente vai conduzir. Perfeito. Aproveitando que você está falando de tratamento, né, eu quero saber de você como é que a gente trata, como é que a gente aborda, como é que a gente maneja essas pacientes com síndrome de Morris. O que a gente vai fazer por elas? Então, feito o diagnóstico da síndrome da insensibilidade androgênica, da síndrome de Morris, a gente precisa realmente acolher essa paciente de uma forma preferencialmente de uma forma multidisciplinar. Então, é importante que você tenha aí uma equipe, né, de ginecologista, de profissional de saúde mental, né? É importante a gente ter profissionais que agreguem aí na abordagem dessa paciente. E é muito importante a gente explicar esse diagnóstico de uma forma que seja muito
acolhedora para a paciente, né? Então é importante a gente explicar que o cariótipo é XY e que a gônada que a paciente tem é uma gônada que tem risco de ter uma transformação neoplásica, né? Tem risco de carcinogênese, por isso que a gente tem que tirar a gônada, as gônadas, né? Então, o tratamento indicado é a gonadectomia, né? Quando a gente faz esse diagnóstico, só que tem que cuidar a palavra testículo, né? Eu sempre digo que a palavra testículo, o ideal é a gente tentar não usar, né? Porque no momento que a gente está conversando com a paciente, é sempre melhor a gente usar a palavra gônada, né? Do que a palavra testículo. Então, lembrar que o melhor é a gente usar sempre a palavra gônada, explicar para ela que a gente vai ter que fazer a gonadectomia pelo risco de malignização. Só que no momento que a gente faz a gonadectomia, a gente também tira a fonte de estrogênio que essa mulher tem, né? Então, porque o estrogênio que ela tem vem da conversão periférica da testosterona. Então, a gente tira a gônada e a gente precisa repor estrogênio. Então, nós vamos repor estrogênio para essa paciente e ela vai ter que usar o estrogênio até o período compatível com menopausa, né? Então, com climatério e menopausa. Então, a gente precisa fazer reposição estrogênica para essa paciente. Não precisa repor progesterona, né? Porque ela não tem útero. A única função da progesterona é proteger o endométrio contra o efeito proliferativo do estrogênio. Como ela não tem útero, o estrogênio isolado é suficiente. E aí a gente tem também o campo da neovaginoplastia, né? Que é uma decisão muito individualizada, muito pessoal, a gente vai ter que conversar com a paciente, né? Como ela tem uma vagina muito curta, né? Ela tem uma vaginometria que geralmente é menor do que 4 centímetros. Se ela tiver interesse em ter relação sexual com penetração, né, ela está tendo dificuldade de ter relação sexual com penetração porque a vagina é muito curta, a gente pode fazer aí uma neovagina nessa paciente. Mas isso é uma decisão muito pessoal. A paciente é que vai decidir se ela realmente quer fazer a neovagina ou se ela não quer, né? Então, se a paciente disser, não, eu não tenho interesse em ter relação sexual com penetração, enfim, né? Ou, mesmo sendo curta, eu acho que está satisfatória a minha vida sexual, aí, ok, a gente segue só observando. Agora, se ela quiser, a gente pode oferecer também aí o procedimento de neovagina para essa paciente. Sensacional, Jader. Casinhos complexos que aparecem na nossa prática clínica. Você já pegou algum caso de Morris na vida, já? Já. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa abordagem aí, como que foi... Eu atendi já uma paciente que era uma menina jovem, que tinha 17 anos, que veio por queixa, na verdade, de cópula insatisfatória. A queixa dela era que ela estava com dificuldade de ter relação com o parceiro, né? E não conseguia penetrar, ela dizia, parece que o pênis não está entrando, né? E aí, essa era a principal queixa, na verdade, né? Não era nem a amenorreia, né? E aí ela também disse, não, mas eu também nunca menstruei, eu tenho 17 anos e eu nunca menstruei, né? E aí, então, examinando a paciente, eu vi que realmente era uma vagina super curta, né? Pedi para ela o ultrassom, veio a ausência de útero, e aí, então, eu solicitei o cariótipo e veio o cariótipo XY, né? Então, foi uma paciente que eu dei o diagnóstico, né? Uma equipe multidisciplinar entrou junto comigo e a gente conseguiu, né? Então, junto com a geneticista também, fazer toda a investigação da família. E a gente descobriu 2 tias que também tinham aí o diagnóstico. E essas Olha 2 isso. tias, inclusive, uma delas era casada com um homem, né? E tinha relações sexuais com penetração. E ela disse que não era normal, para ela era normal e que, como tinha a outra irmã que também nunca tinha menstruado, ela achava que era normal não menstruar, né? Então, nenhuma das 2 nunca tinha menstruado na vida, mulheres maduras, assim, com mais de 30 anos, né? E que a gente acabou diagnosticando aí a síndrome de Morris. Então, todas foram submetidas à gonadectomia e à reposição de estrogênio. Felizmente, nenhuma tinha tumor, né? Porque o objetivo da gonadectomia é a gente evitar o gonadoblastoma, que é o tipo histológico de tumor que geralmente surge nessas pacientes. E aí a gente conseguiu conduzir com uma equipe, né? Então, eu entrei na parte da ginecologia, a gente teve uma geneticista que entrou junto, uma psicóloga, um psiquiatra, e a gente teve também outros profissionais, né? Profissionais da radiologia, até uma endócrino acabou entrando com a gente também depois para a questão da reposição, e a gente conseguiu acolher e explicar de uma forma super adequada que não desse nenhum tipo de impacto, né, na vida dessas pacientes, a não ser, claro, o impacto
por si só do Do diagnóstico, né? né? Claro, é um impacto. É impactante mesmo, né? Você imagina que você passou a vida inteira como uma menina, cresce uma adolescente, né? Um corpo fenótipo completamente feminino, né? E essas mulheres são realmente femininas, né, Jader? E é importante dizer para quem tá assistindo que não tem nenhum estereótipo ali de virilização, até porque elas têm sensibilidade aos androgênios, né? Então é um fenótipo completamente feminino mesmo. E é importante sempre a gente falar, né, Fabiano, que isso é um distúrbio do desenvolvimento sexual, né? Não tem nada a ver com identidade de gênero, não tem nada a ver com orientação sexual, nada dessas coisas, né? Na verdade, tem a ver com um distúrbio do desenvolvimento sexual. Na verdade, é um tipo de DDS-XY que a gente chama, né? Que é um distúrbio do desenvolvimento sexual XY, que antigamente a gente chamava de pseudo-hermafroditismo masculino, que caiu por terra esse termo também, né? Porque se considera que atualmente ele não é mais adequado. Então, ele chega a ser pejorativo, na verdade, pejorativo, né? Exatamente. Então, é importante porque eu vejo que às vezes as próprias pacientes também confundem isso, e às vezes quando a gente explica isso, né, às vezes o pessoal confunde com identidade de gênero, com orientação sexual, não tem absolutamente nada a ver, né? É realmente um distúrbio do desenvolvimento sexual. É isso. Muito bom. Acho que esse é um tema bastante interessante, que gera bastante dilema, né, na nossa prática clínica. Se a gente se esbarrar com um caso desse, a gente vai passar perrengue, por mais conhecimento que a gente tenha, e é importante que as pessoas saibam que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar mesmo para conduzir esses casos, né? Que não é um papel só do ginecologista, que às vezes a paciente vai chegar até nós como primeiro local de investigação, mas que a gente também tem uma equipe toda que pode nos auxiliar na condução, não somente de contar o diagnóstico, mas de realmente de passar por todo esse processo aí de uma forma mais leve, como foi a história que você contou aí pra gente. A gente espera que vocês tenham gostado, né, desse nosso videocast. A gente, como sempre diz aqui, a gente está aberto para dúvidas, questões. Ali um artigo diferente, traz para a gente, que a gente pode discutir aqui no nosso videocast. Não é isso, Jader? É isso aí. Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Comentem aí o que vocês acharam. Tragam a experiência de vocês também. E a gente está aberto aí a sempre novas sugestões e novas contribuições. Gente, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.